Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje dia 4 de abril, sexta-feira. Arilton, essa semana a gente teve vários dados econômicos saindo, dados até que bons, mostrando uma continuidade de uma atividade boa nos Estados Unidos, mas eles de nada importam frente ao que aconteceu na quarta-feira, dia 2, as repercussões aí depois do anúncio do Trump da nova política comercial com os representantes dos países, né? É isso. Boa noite, Disseu. Boa noite a todos. Realmente, os dados saíram, os dados mais esperados eram com relação à economia americana, criação de empregos e desemprego, vieram bons, só que, como você falou, o cenário mudou. O que importa agora, que está dominando os mercados, é essa incerteza e essa disputa tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, o Trump, na quarta-feira, dia 2. Então vamos lá. Quais os efeitos nós começamos? Primeiro, o Trump colocou em cima da mesa taxações muito elevadas, né? A China, que já tinha sido taxada em 20%, tomou mais 34%, tá certo? Vietnã, um outro país, 46%. Se você olha lá, generalizado tem. Japão, tá certo? 24, Coreia, então todos... A Europa é 20%. A Europa é 20%, a União Europeia inteira é 20%. Com isso, qual é o impacto disso? E imediatamente o mercado reagiu. Isso significa o quê? Esses produtos que eram produzidos onde eram mais baratos, agora eles vão ficar caros. Então, por um lado, isso reduz a demanda, por outro, isso inviabilizou e reduziu a lucratividade das empresas. O mercado está reagindo como deveria reagir. Despencando a lucratividade, cai o valor de mercado das empresas. Mas, como cai o valor de mercado das empresas, cai o investimento, porque está menos lucrativo, vai cair o crescimento. Então é outra coisa. Aí você olha as commodities. As commodities estão despencando hoje. Por quê? Está sinalizando que vai ter um crescimento menor. Tem lado positivo disso, pode até olhar. Por exemplo, a inflação, que era preocupante não só nos Estados Unidos como aqui, provavelmente vai ser vai cair ou vai ser menos persistente. Por quê? Porque as commodities, entre elas petróleo, caiu bastante, aí voltou para casa dos $60. Só é importante ressaltar que as tarifas, num primeiro momento, ele tem um efeito inflacionário, né? Porque os preços sobem. Isso. Mas caso não se tenha um contágio das expectativas, é um efeito transitório. Aí depois, um pouquinho à frente, a atividade mais fraca que domina e fazem a inflação convergir ali para um patamar mais baixo. É isso. A ideia é assim, se o mercado esperasse acontecer uma após uma, tudo seria exatamente isso. Mas nós vamos ver todos os efeitos ao mesmo tempo. Então, o que nós estamos vendo é o mercado já dizendo, juros nos Estados Unidos deve cair mais rápido, porque a inflação americana, a despeito desse aumento de custo na compra, na venda dos produtos, ela vai cair por quê? Um dos principais elementos, energia, tá hoje aí, o petróleo caiu há muito tempo, a gente não vê ele na casa dos 60 aí. Tanto o Brent como o WTI. Então, o Brent caiu quase 9% na semana, está fechando a semana aí em R$66. Mais de 3 anos que a gente não vê esse preço. Bom, então é o seguinte, então é isso que nós estamos vendo. A economia deve, crescer menos, a inflação deve cair, porque devido ao crescimento, o crescimento vai ser o vetor que vai puxar mais. Como você falou, tem um vetor que deveria puxá-lo para cima, porque os preços, todos os produtos importados pelos americanos vão aumentar, mas quem vai dominar, o mercado está mostrando que quem vai dominar, o vetor que deve dominar é o vetor de queda de custo com a redução dos preços de commodity. Quanto ao Brasil, muito antes se falou que o Brasil vai se beneficiar. Olha, tem alguns setores que podem se beneficiar, outros que vão perder muito. Vamos começar com o setor que tende a se beneficiar bastante. Agropecuário, o agronegócio. Por quê? A China retaliou hoje aos Estados Unidos. Então, as importações de produtos americanos vão ser taxadas em 34%. Entre os produtos que os Estados Unidos vendem para eles estão lá produtos agrícolas, mas a agropecuária como um todo. Eles perdem, os americanos perdem, então, competitividade. Os chineses vão comprar de quem? Entra nós na área, somos grandes produtores mundiais de tudo. Milho, soja, porco, boi, frango. Então, esse setor deve ser beneficiado porque vai ter um crescimento. Num primeiro momento, vamos lá. Depois eu volto aqui. Em compensação, tem outros setores que vão perder. Por quê? A China exportava muito para os Estados Unidos. Vai parar de exportar? Vai ter excesso de produto chinês. A tendência é vir para cá, reduzirem os preços e jogarem para cá. É bom para o consumidor, mas não para as empresas locais que concorrem. Isso. Né? Aí as empresas vão se defrontar
com produtos aí que possivelmente elas não têm condições de acompanhar na queda dos produtos chineses, tendo em vista aí o custo bem mais baixo. Aí eu volto aqui agora. Por que você diz, olha, tende a se beneficiar? Eu não sei se eu diria beneficiar ou sofrer menos. Porque, vamos lá, o mundo, então, deve crescer bem menos. Hoje o FMI já se declarou, o crescimento mundial vai ser menor. Então é o seguinte, embora pode ter um aumento de demanda, por um lado, vai ter uma queda de demanda mundial, por quê? O mundo cresce menos. Então é o seguinte, eu acho que nessas guerras, em geral, você pode até achar alguém que sofre menos. Dizer que vão ter muitos beneficiados é difícil de encontrar, particularmente nesse momento, onde ainda é incerto como vão ser as retaliações. Veja só, a União Europeia, Japão, Coreia, Índia, são países e economias grandes que podem retaliar e, nesse caso, ainda agravar mais o cenário que nós vivemos. E aí eu passo para você aí. É importante ressaltar também que a regra do jogo, né, a nova regra do jogo, ela está sendo escrita, né? Isso. Então, ninguém vai tomar uma decisão de investimento relevante enquanto não tiver clareza de qual vai ser a nova regra do jogo, né? Onde investir? Bom, exato. imagina que você quer expandir sua produção. Você não sabe onde você vai. Você vai produzir aonde? Vietnã, vamos pegar uma empresa que sofreu muito. A Apple. Por que a Apple sofreu muito? No primeiro mandato do Trump, ele notificou as empresas americanas que elas deveriam reduzir a exposição ao mercado chinês. A Apple produzia na época a maior parte, grande parte, se não me falha a memória, algo em torno de 90% na China. O que ela fez? Mudou para o Vietnã. Ontem o Vietnã foi taxado em 46%. A Apple é uma das empresas que está sofrendo muito. É a pergunta, e agora? Para onde nós vamos? Ela saiu da China, foi para o Vietnã. Errou do mesmo jeito. Para onde ir? Como você diz, é impossível para as empresas fazer cálculo e fazer investimentos nesse momento. Então o mercado, né, foi uma semana muito nervosa, principalmente, na verdade ela abriu até tranquila, tá? Assim, tranquila em termos, né? Não era nada muito fora do normal para uma semana que tinha um grande evento. Agora, a partir da quarta-feira a gente viu uma reação muito forte no mercado, começando ali pelos juros americano, caiu bastante, tá? A gente fechou com juros de 10 anos no patamar de 4%, a gente abriu a semana com 4,2%, aí já precificando uma atividade mais fraca. Os juros curtos também caiu bastante, está aí o 2 anos, está na casa do 3,7%. Então, aquela história de 2 cortes nesse ano, lá nos Estados Unidos, o mercado já precifica mais cortes do que 2, tá? Quando a gente vai para o dólar que ao longo das últimas semanas estava estável, depois de uma desvalorização, com esse movimento aqui de grande certeza, o pessoal acaba migrando para o dólar, né? Então o dólar deu uma fortalecida contra todas as moedas do globo, tá? Agora, o grande destaque, na verdade, foi o mercado acionário de todos os países, né? Como particularmente hoje, né? Que fica particularmente claro hoje. Que a guerra começou com elevações de tarifa e pode entrar num cenário de guerra tributária, tarifária, né? Exato. Ontem o mercado americano ali, o S&P, tinha caído por volta dos 3%, hoje está encerrando com uma queda de 5%. 5%, a última vez que a gente viu o S&P cair 5% foi em março de 2020, vocês se lembram, Covid. Na época do Covid. Exatamente. Aí está fechando a semana ali o Nasdaq, que são onde concentra as empresas de tecnologia, uma queda de 10%. Entrando oficialmente não, né? O pessoal fala que o bear market começa com uma queda de 20% do último máximo histórico. A Nasdaq hoje chegou nesse marco, acumula 20% desde da sua última máxima histórica. O S&P cai 9%, chega aos 5 mil pontos, ali também acumulando uma queda de 17% das máximas históricas ali em dezembro do ano passado. Foi uma perda de valor de mercado de cerca de 2 PIBs brasileiros, tá? Só para vocês terem ideia, 2 trilhões é o PIB brasileiro, cerca de 2 trilhões. Foi quase 5 trilhões de perda de valor de mercado. A gente já tinha comentado, né? Brent caiu quase 9%, as commodities metálicas também caindo bastante. Bolsa alemã, 8% de queda. Bolsa chinesa, 8,3% de queda. Aí os emergentes, até que nessa brincadeira, estão caindo menos do que o resto, tá? O MSCI, que é um índice que agrega ações de todo o globo, o MSCI de emergentes sem a China, caindo apenas 6,5%. E aqui no Brasil, a gente acabou sendo um destaque positivo, tá? Porque o Ibovespa ele só cai 3,5%. Importante também lembrar que o Ibovespa tem na Petrobras e na Vale duas de suas maiores empresas, que são os destaques negativos da semana. A Petrobras cai quase 8% na semana, a Vale cai 8% na semana e ainda assim o Ibovespa cai apenas 3,5%. Destaque essa semana, pessoal, foram as empresas domésticas brasileiras, tá?
O small caps, o small, que é o índice de small caps, né, de empresas pequenas, cai apenas 2,3% contra uma queda de 10% no Nasdaq, que é uma performance estelar. Agora também é importante ressaltar, né, que são ações que sofreram bastante nos últimos 5 anos, né? Elas já estavam fora do radar da maioria dos investidores, então venda marginal era menor. Tá? Juros aqui também deu uma arrefecida. A gente está fechando a semana aí com o juro curto e o juro longo também, né? Os dois caíram, estão na casa de 14,7%, caindo cerca de 0,4% na semana, tá? E para a semana que vem, né, Arilton, a gente vai ter dado econômico de novo, mas é isso aí. O que vai continuar importando é a continuidade dessa novela, né? As previsões para a semana que vem, ó, nós vamos começar. No Brasil nós temos o IPCA, tá certo? Nós temos aí o setor de serviço, tá? Nos Estados Unidos tem o Michigan que fala como é que está a expectativa dos consumidores americanos, mas isso está tudo olhando o passado. Tem um número que seria importante, que é a inflação americana, o CPI americano. Mas como você falou, nesse momento, isso aí é o passado. O CPI vai reproduzir março não tinha guerra tarifária. Então o que o mercado vai ficar olhando é o desdobramento. Por exemplo, se Japão, zona do euro e outros blocos econômicos chamarem os americanos para uma negociação, pode acalmar um pouco. Tá? Se eles retaliarem a lá China, pode piorar e manter essas quedas drásticas que nós estamos vendo no momento. Então vai ser o comportamento dos países e o andamento dessa disputa, hoje eu diria só, por enquanto, uma disputa tarifária, tá, é que vai definir aí o tom do mercado. Se nós partirmos para uma guerra mais generalizada com outros blocos, aí a tendência é repetir essa semana. E semana que vem estaremos aqui novamente para atualizar vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. É isso aí, bom final de semana e até semana que vem.